Boa noite, companheiros e companheiras de jornada. Mais uma vez, estamos juntos para o estudo dos ensinamentos de Jesus. Esperamos que ele se transforme num auxiliar eficaz para o vosso culto do Evangelho no lar, fundamental para a manutenção de um ambiente saudável e fraterno. Que esses minutos possam nos proporcionar a paz que almejamos e que as bênçãos de Jesus apaziguem nossas almas, promovendo o equilíbrio necessário para que a nossa caminhada evolutiva seja realizada de forma segura. Jesus, divino pastor de almas, sentimos-nos lisonjeados pela vossa presença junto de nós. Que a vossa luz possa iluminar os nossos ambientes, provocando um suave clima de fraternidade entre nós. Humildemente pedimos a vossa excelsa permissão para iniciarmos a reunião dessa noite. Que assim seja. A página sorteada de hoje e que iremos estudar está na introdução, no seu item primeiro, objetivo do Evangelho, ou seja, o objetivo do livro que aqui lemos. Então vamos à leitura. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. Já a última conservou-se inatacável. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas que sempre se originaram nas questões dogmáticas. Para os homens em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida, o princípio básico e as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. E, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra, deste livro. Toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento dos evangelhos, que para o maior número de seus leitores é ininteligível. A linguagem intencionalmente alegórica faz que a maioria os leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, sem as entender, isto é, sem proveito.
Passam-lhes despercebidos os preceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-se-lhes o conjunto e tomá-los para objeto de leitura e meditações especiais. É certo que muitos tratados já se hão escrito de moral evangélica, mas o arranjo em moderno estilo literário lhe tira a primitiva simplicidade, que ao mesmo tempo lhe constitui o encanto e a autenticidade. Outro tanto das máximas destacadas e reduzidas à sua mais simples expressão proverbial já não passam de aforismos, pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que foram enunciadas. Para obviar a esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente o que se não prende ao assunto. Em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica sem vantagem real, grupamos e classificamos metodicamente as máximas, segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram uma das outras, tanto quanto possível. O essencial era por esse trabalho ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Esta chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente e como todos mais tarde, ainda melhor, o reconhecerão. Essa é a razão porque, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas dentre as que muitos espíritos ditaram. Esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Graças às relações estabelecidas, doravante e permanentemente, entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios Espíritos ensinaram a todas as nações já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática. As instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Assim lida esta página, passemos ao nosso humilde comentário pessoal. Realmente, amados irmãos e irmãs, até a vinda de Jesus, a crença num Deus castigador era a tônica da fé. Mas as leis morais baseadas na benevolência,
na tolerância e no perdão, e exemplificadas exaustivamente por Jesus, calam fundo em nossas almas e promovem a nossa transformação interior. Ensinamentos morais teóricos são válidos, mas os que são praticados, principalmente com muito amor e caridade, são bem mais convincentes. Jesus, que nos legou muito dos seus ensinamentos em forma de parábolas, prometeu a todos que haveria em outra época uma complementação às suas palavras. Vamos reproduzir aqui o trecho bíblico do que disse o Mestre e João registrou no capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, por ser muito oportuna esta parte da Bíblia. Vamos prestar bastante atenção nessas passagens, diz Jesus. Se me amais, guardai os meus mandamentos, pois eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Vejam, irmãos, que Jesus disse que enviaria mais tarde um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que viveria eternamente conosco. Mas se o Mestre afirmou que enviaria outro Consolador complementar, ele descartou a Bíblia, que no Novo Testamento conta a sua própria passagem pela terra. Noutra parte, ele afirma que Deus nos daria esse Consolador, denominado o Espírito da Verdade, que ficaria eternamente conosco, mas que o mundo não poderia recebê-lo porque não o vê. Então não é um homem, porque os homens a gente vê. Daí a lógica vai nos empurrando cada vez mais para o nosso Evangelho como essa nova revelação, que foi escrito por espíritos não vistos pelo povo e que vem trazer novos horizontes sobre as ideias espetaculares ligadas aos originais ensinos bíblicos de Jesus. E o nosso Evangelho é todo pautado em passagens de fortes apelos morais vivenciados pelo Mestre aqui na Terra, enfatizando apenas os versículos em que, de todas as formas, tem nos servido de horizonte a perseguir na nossa escalada espiritual no bem. E como lido na lição da noite, a parte moral do Cristo registrada na Bíblia é incontestavelmente o ponto de convergência de todas as crenças, de todas as religiões, até as não cristãs, onde não há discordâncias dogmáticas ou interpretativas. Há uma unanimidade quanto à grandeza do Mestre e o quanto ele foi enfático ao afirmar que nós poderíamos realizar muito, desde que tivéssemos uma fé viva no coração. E em torno dessa fé, e com base no entendimento melhor do nosso Deus Criador,
encontramos nas lições evangélicas o salutar ponto de equilíbrio e consolação para as nossas almas. Que a nossa crença nas verdades do Cristo nos impulsione por um caminho redentor, onde nenhum obstáculo será capaz de nos deter nessa luta diária pela nossa melhoria e também melhoria da sociedade da qual fazemos parte. Que Jesus nos proteja e nos inspire nessa empreitada grandiosa. Que assim seja. Vamos agora estender as nossas mãos na direção das águas a fluidificar. Concentremo-nos no amado Mestre Jesus, para que Ele deposite suas magnânimas bênçãos sobre o nosso ambiente e também purifique nossas águas, para que tenhamos medicamentos adequados a todas as nossas necessidades. Obrigado, Mestre querido, pelas vossas interferências positivas através das nossas mãos, transformando-as também em fontes de transferências energéticas positivas. Abençoe-nos, ó Pai, agora e sempre, água magnetizada e fluidificada, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amados companheiros e companheiras de trabalho, de jornada, é chegado o momento de promovermos o nosso agradecimento ao Pai pelo estudo maravilhoso da noite. Porque, amados irmãos e irmãs, é muito prazeroso compartilhar o nosso amor fraterno com cada família participante do nosso culto, na certeza de que todos se contribuem entre si, fortalecendo os laços familiares. Que todos nos sintamos confiantes em exercer os nossos papéis de multiplicadores das recomendações de Jesus, levando a cada irmão ou irmã em dificuldade a sua palavra que consola, que ilumina e que fortalece. Que a nossa fé frutifique cada vez mais vigorosa em nossas consciências, servindo de bloqueio a qualquer investida nossa no desânimo ou na desesperança. E que a luz divina ilumine nossos caminhos, afastando todos os pontos nebulosos de nossas mentes e transmitindo-nos a segurança de que necessitamos em momentos como este para superar nossas próprias preocupações. E que jamais nos desvirtuemos do caminho da nossa elevação moral. Com a vossa ajuda, Senhor Jesus, alcançaremos nossos objetivos redentores de crescimento no bem. Pedimos humildemente a vossa autorização para darmos por encerrada a reunião desta noite. Uma ótima noite a todos.